Olá, amados de Deus e queridos irmãos e irmãs, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela continue com todos vocês. Estamos aqui para mais uma transmissão ao vivo e seria muito importante que você compartilhasse esse live, que você também colocasse aí os seus comentários, tá bom? Coloque os seus comentários. Nós desativamos o chat para você poder fazer o seu comentário. Em vez de você ficar aí no chat, você vai lá e comenta, tá bom? Deixa aí o seu comentário, deixe também o like. E nós vamos falar hoje sobre a fogueira santa de Israel, que é a galinha dos ovos de ouro do Bispo Macedo, essa fogueira santa que terminou, entre aspas, no dia 16, no domingo passado, mas normalmente a fogueira santa ela vai o mês inteiro. Normalmente é assim, ela vai o mês inteiro. Então nós vamos falar sobre isso. O que acontece após a fogueira santa? Vamos ler também aqui 2 e-mails e vou colocar também o áudio de pessoas, e-mails e o áudio de pessoas que participaram dessa fogueira santa, tá bom? Fogueira santa de Israel, que não tem nenhuma base bíblica, não existe nenhuma base bíblica para a fogueira santa de Israel. São usados passagens e versículos isolados, passagens bíblicas fora do contexto, e a única intenção da fogueira santa de Israel é arrancar o dinheiro das pessoas, é arrecadar. Quanto mais arrecadar, melhor para o Bispo Macedo, porque volto a repetir, a fogueira santa de Israel, ela é a galinha dos ovos de ouro do Bispo Macedo. E ela nasceu justamente nessa mente diabólica, exploradora do Bispo Macedo. Eu gostaria que você se inscrevesse no canal, se inscreva aí no canal, é bom você se inscrever no canal e também você acionar aí aquele sininho, porque aí você recebe sempre notificações quando nós estivermos ao vivo, como agora estamos ao vivo, ou quando nós postarmos algum vídeo, tá bom? Então, por favor, faça isso e vamos falar aqui a respeito de alguns assuntos que acontecem, coisas que acontecem após a fogueira santa de Israel. Volto a repetir, a fogueira santa de Israel, a única intenção é arrancar o dinheiro das pessoas, fazer com que as pessoas elas deem cada vez mais dinheiro para a instituição, Então, algumas coisas que acontecem depois da fogueira santa, pode acontecer uma mudançazinha de um bispo para o outro, de um país para o outro, mas no todo é o que acontece, o que nós vamos relatar aqui nesse vídeo, nesse ao vivo, tá bom? Você também pode nos acompanhar no Facebook, nós temos lá uma página no Facebook e também temos um perfil lá no Facebook. No perfil já atingiu aquele limite de 5.000 pessoas, mas você pode seguir. E mais uma vez quero agradecer as pessoas que têm entrado em contato comigo através do WhatsApp, e essas pessoas elas têm se colocado à disposição para ajudar voluntariamente. Muito obrigado você que tem
nos ajudado voluntariamente, você que acredita que esse trabalho é importante e você quer que esse trabalho continue, de denunciar a hipocrisia e orar pelos inocentes, tá bom? Bom, primeiro eu vou ler um e-mail que chegou da África. Esse e-mail veio da África, esse e-mail veio de Angola. Primeiro vou ler esse e-mail. Então diz assim: Olá, Bispo Alfredo Paulo. Que Deus, Pai, Filho e Espírito Santo guardem a sua vida e toda a sua família. Muito bem. Eu peço ao Bispo que me ajude na divulgação deste e-mail para todos os obreiros, em particular os obreiros de Angola. Então esse e-mail veio de Angola. É certo que cá em Angola tem muitos obreiros, além de serem cegos espiritualmente, são ignorantes das verdades sagradas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, favorecendo as heresias dos pastores da Universal. Mas a minha maior preocupação não é com os hipócritas, honestamente, é com os inocentes. Bispo, houve uma fogueira santa de Israel que eu fiz uma coisa de louco mesmo. Tirei o dinheiro todo da minha conta e da conta conjunta da minha esposa, sem o consentimento dela. Vendi todas as minhas roupas de valor, a minha aliança de casamento, a minha moto, o meu salário. Resultado, a minha vida ficou tão amarrada como nunca havia ficado. Nunca passamos tanta fome como hoje temos passado. Hoje vivo mendigando para comer e para nos locomover de um lado para o outro. E confesso ao Senhor que já roubei, várias vezes na empresa aonde trabalho, mesmo sabendo que é errado roubar. Cometi esse pecado. Roubei para vender determinadas coisas para dar de comer aos meus filhos que são ainda bebês, e até mesmo para ir à igreja aos domingos. Eu tinha que cometer esse pecado porque fiquei sem posses financeiras. Eu já passei dificuldades financeiras, mas como hoje não é nada normal, até parece uma maldição. Enfim, ao longo desse tempo, a minha alma desfaleceu profundamente, até senti a ausência do Espírito Santo, parecendo que minha alma não estava em mim. Tudo isso pela loucura que eu cometi por ter usado o dinheiro da minha esposa para fazer a fogueira santa, o qual era o valor que o meu pai tinha dado a ela de herança de uns terrenos que ele tinha na altura, e também deu a mim uma parte em dinheiro. Mas minha esposa estava guardando esse valor para comprarmos uma casa própria, porque nós vivemos em uma casa alugada e é muito humilhante as condições da casa que vivemos com crianças pequenas. Eu cometi essa asneira de fazer a fogueira santa. Eu reconheço o meu erro e quero corrigir esse erro. Relativamente aos meus irmãos obreiros e obreiras,
Eu já fiz muitas besteiras concernente à fogueira santa, e até o meu sangue, olha só, até o meu sangue eu vendi por 3 vezes em um só mês, só para cumprir o sacrifício da fogueira santa. Quase eu perdi a vida de tanta fraqueza física. Sacrifiquei o computador portátil da empresa onde trabalho, sem consentimento da empresa. Obreiro, eu quero que vocês pensem comigo uma coisa. Não adianta nós, obreiros, comentar ou criticar apenas as heresias dos pastores, se nós também somos coniventes com esses atos pervertidos. Obreiros, lembre-se, eu e você somos cúmplices com esses erros, com os erros de muitos de nós. Muitos de nós discordamos e comentamos. Se morrermos nessa condição, com certeza não escaparemos da condenação eterna. O Espírito de Deus me revelou ao meu coração que quem faz sacrifício da fogueira santa está negando o sacrifício de Jesus. Olha, por incrível que pareça, meditem só toda a epístola de Gálatas 5, todo o capítulo do Evangelho de Mateus, capítulo 6, 24. Por isso, partilhando isso com vocês, eu só não saí da IURD até agora por causa da minha esposa, que não quer enxergar a verdade de Jesus Cristo. Está presa ao uniforme. A esposa dele está presa ao uniforme. Mas eu ando muito preocupado em encontrar um lugar para nos congregarmos em uma igreja séria e não mais que só pregam a teologia da prosperidade. Observem, obreiros, analisem uma coisa. O bispo Macedo perdeu a visão de Deus há muito tempo. Na compra da Record, eles viram um voto, ou seja, eles quebraram um voto para Jesus, e que tinham feito um voto para Jesus que a Record seria para o serviço do reino de Deus. No princípio, a Record exibia programas e cultos da igreja, mas hoje vocês podem observar que a TV Record tornou-se uma televisão profana e carnal. Tanto é que o bispo Macedo disse em uma entrevista na Record, de que a meta dele e a meta da Record é ser a primeira da audiência. Imagina se isso vai acontecer facilmente para chegar a esse patamar. Claro que não. Pense e analise. Isso não significa ter maus olhos, conforme os pastores dizem, e muitas pessoas, mas sim é nos avaliarmos, é nos perguntarmos que pastores são esses que apacentam as nossas almas. São lobos ou anjos de Deus? A minha oração é que o Espírito Santo de Deus fale mais forte aos vossos corações e que vocês possam observar o canal do irmão Tavares Cacinda, de Angola, e suas denúncias. Tem um irmão, o irmão Tavares, que faz denúncias também. Então veja só uma pessoa que chegou ao ponto de vender tudo de casa, tudo que tinha, roubar coisas da empresa, pegar o dinheiro sem consentimento da esposa, também tirar o próprio sangue para vender, para poder fazer o sacrifício.
porque eu coloquei no título desse vídeo ressaca, porque a fogueira santa é um vício. A fogueira santa é um vício. Eles usam de todos os meios para fazer as pessoas participarem da fogueira santa. Dizem que quem não participar da fogueira santa está endemoniado, quem não participar da fogueira santa não está na fé, não está no Espírito, não é de Deus, não tem o Espírito Santo, o diabo está amarrando. Então usam esses argumentos e usam também que quem fizer a fogueira santa vai ficar rico, vai prosperar, vai ter tudo na vida, vai virar patrão, se tinha uma casa vai ter uma mansão, se era empregado vai se tornar patrão. Então usam também a ganância das pessoas para prendê-las. E é claro, depois da fogueira santa, como qualquer outro vício que a pessoa tem, vem no dia seguinte ou na semana seguinte a ressaca. Vem a ressaca. Aí a pessoa se encontra nessa situação, sem nada, na miséria. Mas vamos colocar agora, ainda tem um áudio e tem também ainda um outro e-mail, para você ver que não é uma pessoa, não são duas, não são três, que estão e que foram destruídas literalmente, elas e a família delas, as famílias delas, por essa fogueira santa de Israel. Por essa fogueira santa de Israel. Vamos ouvir esse áudio. Bispo Alfredo Paulo, boa tarde, que a paz do Senhor venha, Jesus Cristo venha sem medidas para o Senhor. Bispo Alfredo, eu saí da IURD esse ano, da Igreja Universal. Eu era da Vila Curuçá, no Itaim Paulista, São Paulo. Depois fui para São Miguel Paulista. Mas isso é verdade, Bispo Alfredo Paulo. Eu fui 3 anos dessa instituição. Perdi tudo, perdi meu casamento. Eu queria que o senhor postasse isso. A minha esposa nos separou de mim, nós nunca havíamos brigado, nós nunca havia desrespeitado ela, entendeu? Depois que eu entrei nessa instituição, comecei a dar tudo da igreja, queria forçar que ela fosse, e ela não queria ir, ela me abriu os olhos, e eu não escutava ela, entendeu, Bispo Alfredo? E ano passado eu cheguei ao ponto de agredi-la por causa dessa igreja, por causa que eu ia dar o dinheiro, ela falou que me não dá, eu agredi ela e ela me separou de mim, Bispo Alfredo Paulo. E foi o ponto, hoje em dia eu estou sofrendo, estou pedindo muito a Deus para me ajudar, estou com depressão. Mas eu saí dessa instituição, creio que Deus vai restaurar a minha vida, Bispo Alfredo Paulo. Perdi tudo lá, sacrifiquei. Hoje em dia devo, meu nome está sujo no SPC, Serasa. Fiz fogueira santa, eles sempre falavam que nunca eu dava o meu tudo, entendeu? E hoje em dia eu estou sem meu casamento, sofrendo. Sendo que eu e minha esposa tínhamos um casamento feliz. Depois que eu entrei nessa instituição, meu casamento foi por água abaixo, ao ponto de chegar a agredi-la por causa da igreja, entendeu? Isso aconteceu no ano de 2016. Então, Bispo Alfredo Paulo, é isso. Resumindo, para não ficar muito longo, é isso que aconteceu. Hoje em dia, faz alguns meses que eu saí, faz 3 meses que eu saí e estou com a vida toda amarrada, mas creio que Deus vai restaurar minha vida. Creio que meu casamento também será restaurado. Então é isso, Bispo Alfredo Paulo, fica com Deus. Posta, por favor, a minha mensagem. E denuncie, continue com as denúncias, Bispo.
Essa instituição não pode continuar do jeito que ela é. E vocês, pastores, obreiros, membros, evangelistas, jovens, por favor, abrem os olhos enquanto é tempo, porque hoje em dia essa igreja, ela quer escravizar vocês. E também o bispo Alfredo Paulo não tinha tempo com meu filho, só queria saber da igreja. Hoje eu saio com ele, ele vem para minha casa, nós se divertimos muito. Estou recuperando um tempo perdido. Então é isso, bispo Alfredo Paulo. Continue com as denúncias. Que Deus abençoe a vida do senhor. Em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus. Bom, nesse caso aqui, o senhor chegava a agredir a esposa. Você veja que realmente é um vício. É um vício. Muitas pessoas não conseguem entender o que acontece com pessoas que estão lá dentro. Quem está de fora, às vezes não consegue entender o que acontece com as pessoas que estão lá dentro. Como que as pessoas são levadas a darem tudo, se separar do esposo, da esposa, agredir a esposa, roubar coisas. Como que a pessoa é capaz de vender os seus bens, de pedir dinheiro emprestado. Veja que são coisas semelhantes que um drogado ele faz para consumir a droga. São coisas semelhantes. Muitas pessoas não conseguem entender por que quem está lá dentro faz isso. Porque é algo realmente diabólico. Hoje eu vejo algo extremamente diabólico. E não pense você que são apenas pessoas que não têm estudo, que são pessoas que não têm formação. Não. Todas as pessoas de todas as classes são envolvidas de tal forma, de tal maneira, por essas mensagens bíblicas deturpadas, pelo medo, pela ganância, pela coação. Eu tenho outro e-mail aqui que diz assim, eu não vou falar o nome da pessoa porque ela não diz para falar nem para não falar, mas está aqui o nome dela. Diz assim, bom dia, bispo. Cheguei na Universal em outubro de 2013. Ela chegou na Universal em outubro de 2013. E como toda pessoa que busca uma igreja, eu estava cheia de conflitos pessoais, recém-separada, triste e vazia por dentro. Queria muito mudar minha vida. Naquele momento, só minha vida financeira estava boa. Eu era empresária, tinha loja de roupas, morava em um bairro nobre, tinha um carro quitado, cartões de crédito, nome limpo e um valor de herança. O pastor, ao saber que eu tinha o que eu tinha, logo me deu toda a atenção. Eu sentia o quanto era diferente comigo. Ele me dava toda a atenção possível. Ia até minha loja saber porque eu não estava indo para a igreja, mandava mensagens. Eu achava isso ótimo. Afinal, ele era a única pessoa que mostrava interesse em me ajudar. Ele sabia de toda a minha vida, tudo que eu tinha. Ficava me persuadindo o tempo todo, falando que o caminho do sucesso era o sacrifício. Dizia que eu não podia ficar para trás. Enfim, eu fiquei louca. Fazia fogueira santa, votos, envelopes, tudo que ele mandasse.
eu fiquei obcecada em mudar de vida. Eu via os testemunhos de pessoas que tinham sido abençoadas e eu sonhava em dar o meu testemunho também. Quanto mais eu sacrificava, mais minha vida financeira ficava ruim. Quanto mais ela sacrificava, mais na fogueira santa, mais a vida dela ficava ruim. Eu não entendia o porquê disso. O pastor sempre dizia que nada tinha acontecido porque eu tinha ficado com reservas. A história era sempre a mesma. Em meu desespero de fazer um sacrifício que chamasse a atenção de Deus, eu vendi tudo que tinha: roupas, joias, prataria, louças. Eu queria provar para Deus que não tinha apego a nada. Eu achava que com aquilo minha vida ia mudar. Com essa loucura de sacrificar, dizimar, ofertar, fazer votos todos os dias, eu fui à falência. Em 4 anos eu perdi absolutamente tudo que eu tinha para a igreja. Somente por alto, ou seja, somando por alto, tudo que eu dei dá uns 300 mil reais. Tudo que ela deu somando dá uns 300 mil reais. Ou mais. Eu deixava de pagar os cartões, funcionários, contas pessoais para fazer votos. Sacrifiquei minha herança, vendi meu carro quitado. Hoje estou falida, nome sujo, sem loja, funcionários me colocaram na justiça, sem carro, minha vida financeira foi destruída e devo, ela está devendo 400 mil reais. Está devendo 400 mil reais. Só agora, em julho de 2017, quase 4 anos de loucura, pude acordar. Vou entrar com uma ação para tentar recuperar uma parte do que doei. Não tenho como provar tudo. Afinal, muito do que fiz, até por orientação dos pastores, foi em dinheiro. Mas o que fiz através de cheques e transferências, vou lutar até o fim para recuperar. Muitas pessoas tentaram me alertar, mas eu não dei ouvidos. Dizia que as pessoas estavam endemoniadas. Eu só acreditava naquilo que eles falavam. Olha, para mim não me esquecer, normalmente os pastores, eles pedem para a pessoa dar em dinheiro, porque o dinheiro não tem controle quando entra. As igrejas, elas não têm nenhuma fiscalização. As igrejas, elas são isentas de impostos, porque elas são consideradas entidades sem fins lucrativos. O governo entende que os dízimos, as ofertas, as doações que entram deveriam ser usadas para obras sociais, para ajudar as pessoas. E por isso, então, o governo não cobra impostos, porque as igrejas deveriam ajudar aos pobres, aos necessitados. Mas elas não fazem isso. A maioria não faz isso. E nem prestam conta ao governo e nem prestam conta ao povo, às pessoas. O líder faz o que ele bem entende.
A igreja, normalmente, ela tem uma contabilidade, não é para apresentar ao governo. Ela tem uma contabilidade, se ela for pedir um dinheiro emprestado, por exemplo, num banco, ela apresenta a contabilidade. Mas não existe uma fiscalização do governo, do que entra e do que sai e para onde sai. Tanto é verdade que o meio mais fácil hoje de se lavar dinheiro, de fazer lavagem de dinheiro, é através das igrejas. Por quê? Porque é muito fácil entrar dinheiro de propina, de políticos, entrar dinheiro de jogo, entrar dinheiro de drogas, de tráfico, na igreja. Basta apenas chegar no banco e dizer que aquele dinheiro veio de doações, dízimos e ofertas. Porque não existe nenhum controle. Então, os pastores, normalmente, eles pedem que a pessoa faça doação em dinheiro para que não fique rastro. Ou seja, não tem rastro no banco, porque não foi através de transferência bancária. Não tem rastro bancário porque não foi através de cheque. Então, depois, se a pessoa quiser, quer dizer, primeiro porque fica mais fácil do pastor, se tiver que mexer, ele vai mexer, porque é em dinheiro. Então, se ele quiser usar para outra coisa, ele vai usar. É dinheiro. E fica também difícil para depois a pessoa provar que deu, se ela tiver que entrar com uma ação na justiça para revogar aquela doação. Ela não tem como provar. Ela não tem como provar. Então, por isso que os pastores fazem questão de ter o dinheiro. De ter o dinheiro. Muito bem. Falando então agora da fogueira santa de Israel. A galinha dos ovos de ouro do bispo Macedo. Primeiro, a fogueira santa acontece nesses meses, normalmente julho e normalmente em dezembro. Por quê? Volto a repetir, são os meses em que as pessoas elas têm mais dinheiro. Como a intenção é arrancar dinheiro, então a fogueira santa é feita nos meses que as pessoas têm mais dinheiro. Julho, as pessoas normalmente recebem subsídios de férias. As pessoas têm as férias. Dezembro, as pessoas elas têm o 13º, o aguinaldo, que é conhecido nos países de língua hispana. Então, são meses onde as pessoas elas têm mais dinheiro. Quais as passagens bíblicas que usam? Normalmente do Velho Testamento, que fala de guerras, que fala de sacrifícios. Então vai usar Gideão, vai usar Salomão, vai usar Abraão, vai usar Davi, vai usar Elias. Então são essas passagens que se usam, porque fala do Antigo Testamento, do sacrifício, da guerra, das conquistas do povo de Israel. Então deturpam a Bíblia, deturpam a palavra de Deus, e as pessoas vão achando que assim como Davi derrubou o gigante, elas também vão derrubar o gigante. Assim como Gideão venceu os 300, com os 300 venceu os midianitas, ela também vai vencer. Assim como Elias fez chover fogo dos céus, elas também vão fazer, e elas pegam tudo que elas têm e elas dão. Então dão. Quando elas não conseguem vender, porque normalmente o pastor pede para vender e levar o dinheiro. Então, quando as pessoas não conseguem vender o que elas têm, quando elas não conseguem dar em dinheiro, e muitas vezes dão o salário, dão as férias, 13º, o que tem no banco, o que tem guardado, caderneta de poupança, tudo. Elas dão. Quando elas não conseguem dar em dinheiro,
Então, os pastores pedem o quê? Eles pedem casas, carros, joias, pedem alianças, brincos, enfim, pedem os bens das pessoas. Então, o que acontece com os bens que são doados? O que acontece com os bens que são doados? Com as casas, os terrenos, com os carros, com as joias, muito bem. O que consegue se vender, vende. A igreja vende. No caso, por exemplo, vai vender às vezes até mais barato do que a pessoa pagou, porque não importa. Se a pessoa comprou um carro por 20 mil, a igreja pode vender aquele carro ali até por 10 mil, porque o importante é o dinheiro. Não importa o sacrifício que a pessoa fez para comprar. E inclusive os carros, falando dos carros, quando são carros topo de gama, quando são carros de luxo, normalmente esses carros vão para bispos que estão ali mais ou menos na cúpula. Então, dependendo do carro, vão mandar blindar o carro para que um bispo use, se o carro não for blindado. Vão dar um carro desse para um bispo que cresceu, que arrebentou na fogueira santa, um pastor que arrebentou na fogueira santa. Então, alguns podem ser usados, mas a maioria é vendido. E já existem compradores certos para isso. Já existem pessoas de agências que vendem carros usados, e vão comprar esses carros na igreja a preço de banana. Quando não há já um esquema com quem vende e com quem compra, para que aquela pessoa que está ali vendendo, representando a igreja, ganhe alguma propina por fora, para vender os carros para aquela pessoa. Isso acontece com os terrenos, isso acontece com as casas e com as joias, com os pertences que as pessoas dão. Na maioria das vezes, em alguns casos, também, depende muito do estado, depende muito do país, né? Pode-se vender o ouro, vender as joias. Eles podem fazer uma rifa, algum sorteio, pode presentear um pastor, pode presentear uma esposa, dependendo até mesmo o pastor ou a esposa podem ficar com aquilo ali. Então, normalmente, se faz isso com os bens. E com o dinheiro, bispo? O que se faz com o dinheiro? Muito bem. O dinheiro chega na igreja. Então, tá lá, o pastor recolhe o dinheiro. Normalmente existe uma hierarquia e existe um esquema assim. Igrejas regionais, depois tem as regionais que cuidam das igrejas. Agora acho que tem também os blocos que cuidam das regiões. Por exemplo, vou dar como exemplo o Brasil. O Brasil existem vários estados, então em cada estado tem um bispo responsável por aquele estado e o bispo responsável pelo Brasil. Muito bem, e nos estados existem os blocos. E esses blocos tomam conta de regiões. Os regionais tomam conta de igrejas. Então, o dinheiro chega nas igrejas, os pastores ajuntam dinheiro. Em alguns casos, podem depositar, em outros casos, não. Levam, quando não depositam, levam para o regional. O regional junta todo o dinheiro da região. Leva para o do bloco, por exemplo, o bispo do bloco, que, por sua vez, leva para a sede estadual.
leva para a sede estadual. Muito bem. Da sede estadual, pode-se depositar uma parte ou não. Você lembra que já aconteceu do bispo João Batista ele ser pego com um avião transportando dinheiro da igreja? Por quê? Porque, por exemplo, na época que o Romualdo estava no Brasil, então o dinheiro ia todo para Santo Amaro, onde era a sede, na João Dias. Então vamos supor que chegasse lá para ele 600 milhões de reais, mais ou menos isso que chegava. Então se depositava uma parte para poder pagar as despesas e para poder colocar dinheiro na Record, colocar dinheiro nas empresas. Então se depositava uma parte. E normalmente ficava guardado, que não se depositava tudo, ficava guardado lá. 200 milhões, 300 milhões. E aí ele com o Bispo Macedo, aí era uma coisa dele com o Bispo Macedo que faziam. Normalmente, quando a Record precisava, se depositava 10 milhões por semana, por exemplo, se depositava na conta da igreja e da igreja vai para a Record como contrato de locação de horários, né? Contrato de locações de horários. Então, na verdade, esses contratos de locações de horários que a igreja tem com a Record de São Paulo é apenas um meio de fazer o dinheiro da igreja ir para a Record. E é claro, da Record pode ir para outras empresas do próprio grupo. Aí você vai me perguntar, bispo, mas e o que ficava lá? Para onde que ia? Bom, o Bispo Macedo, junto com o Romualdo, agora deve ser com o Clodomir, com o Renato Cardoso, devem dizer o que vai ser feito. Já existe processo em São Paulo, no Ministério Público de São Paulo, falando a respeito disso, inclusive envolvendo doleiros que recebiam dinheiro e depois colocavam esse dinheiro fora do Brasil. Então já existe processo sobre isso. Então, veja que isso, na realidade, é uma forma de injetar dinheiro nas empresas, na Record. E digo, e no Brasil, a Record, esse dinheiro, que 500 e poucos milhões que são destinados para a Record, é só para a Record de São Paulo. Porque lá em Minas, por exemplo, vai dinheiro do estado de Minas para a Record de Minas. E nos outros estados também. É muito mais do que 500 milhões. 500 milhões é só para a Record de São Paulo. Fora as que são dos estados, como Rio Grande do Sul, Santa Catarina, também Brasília, Minas Gerais. Então, na verdade, o Bispo Macedo usa a igreja para alimentar financeiramente a Record e as outras empresas. Por isso tem hospital, tem empresa de segurança, já teve empresa de táxi aéreo. Por isso. Então, e eles não sabem o valor do dinheiro, o que as pessoas fazem para conseguir o dinheiro. Aí o Bispo Macedo compra um apartamento de 30 milhões de reais, porque ele, como dono da Record, pode participar do lucro, talvez nem precise, porque participa dos direitos autorais dos livros que são vendidos para a própria igreja. Ele tem um salário das igrejas, por exemplo, na minha época,
O bispo Macedo recebia de Portugal, ele recebia lá de Portugal 12 mil euros todo mês, só de Portugal. Só de Portugal. Se justificava como? Palestras, como se o bispo estivesse recebendo para fazer reunião, palestras, como se o bispo estivesse recebendo para fazer, dar mensagens, fazer reunião com os pastores. É justificado assim. Onde está aquele versículo que de graça recebeste, de graça dá? Mas para justificar a entrada de dinheiro na conta do bispo Macedo nos Estados Unidos, então se justificava assim. E ele recebia dinheiro nos Estados Unidos, do Brasil, de Portugal, e não sei se recebia de outros países. Mas imagina, a igreja está em mais de 100 países. Se o bispo Macedo recebesse só de 10 países, 12 mil euros ou 12 mil dólares por mês, daria 120 mil dólares por mês como palestrante. Só aí. Então você veja como é que funciona. Isso tudo está na cara das autoridades e as autoridades não fazem absolutamente nada. 2016, enquanto essas pessoas estavam dando tudo que elas tinham, marido agredindo a esposa, pessoas vendendo o próprio sangue, pessoas vendendo coisas de dentro da sua casa, o bispo Macedo estava comprando um apartamento em Miami por 30 milhões de reais, enquanto as pessoas estavam fazendo isso. Enquanto as pessoas estavam fazendo isso, sacrificando, eles estavam comprando, o bispo Macedo comprando um apartamento de 30 milhões de reais. Muito bem. Então isso que acontece normalmente com dinheiro. Com os pastores e bispos que crescem, quer dizer, que arrebentam, que conseguiram tirar mais do que na outra fogueira santa passada. Porque é assim, se na fogueira santa passada o pastor tirou 100 mil reais, nessa ele tem que tirar 150, 200. O que acontece com esses que conseguiram crescer? Então, o bispo do país ou do estado vai analisar, porque existe uma lista. Então ele vai analisar ali quem cresceu, percentual. Quem cresceu, ele vai dar uma igreja maior, ou vai tomar conta de uma região, ou vai tomar conta de um estado. Porque ele é avaliado pelo resultado financeiro. Então, dependendo, ele vai ganhar um carro melhor, ele vai morar numa casa melhor. Dependendo do estado ou do país, ele vai ganhar um valor em dinheiro, dependendo do bispo. O bispo daquele país pode dar um prêmio para ele. Esse prêmio pode ser também uma viagem. Esse prêmio pode ser comprar 2 ternos, 3 ternos. Isso os que crescem. E os que não crescem? É o contrário. Vão para igrejas menores, ou vão auxiliar em outras igrejas, ou vão para as sedes dos estados, porque não cresceram. Então eles perdem. Enquanto os que crescem ganham, os que perdem, perdem. Os que não crescem, perdem. Então quem cresce, ganha. Quem não cresce, perde. E aí vai ser chamado de fraco, está doente na fé, não conseguiu abençoar o povo e aquela coisa toda. Por isso os pastores ficam desesperados numa fogueira santa. Porque eles sabem que depois da fogueira santa eles serão avaliados pelo resultado da fogueira santa. Então tem pastor até que fica guardando dinheiro da oferta durante tempo ali. Tem pastor que tira dinheiro dele para poder
colocar na oferta. Colocar na oferta. Pega cheque emprestado com alguém para poder mostrar que deu resultado. É uma coisa realmente diabólica. É um vício. É um vício tremendo. Bom, o que acontece com os bispos da cúpula? São bispos e esposas da cúpula, por exemplo. Bom, os bispos da cúpula, vou botar aí Bispo Macedo, Renato Cardoso, Romualdo, Clodomir, João Leite, alguns bispos. Pelo menos até na minha época era assim. Vão fazer depois uma viagem, né? E normalmente ou vão viajar nos jatinhos, nos aviões privados, e normalmente vão ficar uma semana num grande hotel de luxo, 5 estrelas, 6, 7 estrelas, já ficamos até em hotéis de 7 estrelas. Então normalmente vão fazer isso. Não sei se agora, por causa das denúncias, eles vão mudar, vão fazer de outra forma. Ah, bispo, mas o bispo aquele deu o relógio dele, mas depois ele compra outro. Isso é só para incentivar as pessoas. Ah, a esposa, a filha do bispo Macedo deu toda a roupa dela. Ela deu porque estava cansada da roupa. Na verdade, é uma desculpa para poder reformar, renovar o seu guarda-roupa. Na semana seguinte, eles vão comprar tudo de novo. Estão com dinheiro, o dinheiro está com eles. O dinheiro está com eles. Então eles podem muito bem fazer o que eles querem. Veja se depois eles vão andar mal vestidos. Veja se depois eles vão andar a pé, sem carros. Veja se depois eles vão deixar de comer. Nada disso. Quem vai andar a pé são os obreiros, os membros e os jovens que deram seus carros. Quem vai ficar endividado são os membros, os obreiros e os jovens que deixaram de pagar suas contas. Quem vai ter briga dentro de casa porque não tem dinheiro para comprar comida, para comprar as coisas, são os membros, são os obreiros e são os jovens evangelistas que sacrificaram. São eles que vão depois sofrer, depois da fogueira santa, como já devem estar sofrendo agora. Sem dinheiro para passagem, sem nada dentro de casa, absolutamente nada. Brigados com a família, porque muitas vezes a família não queria que desse, e esperando que alguma coisa aconteça, caia do céu. Como se Deus tivesse prometido isso. Deus não prometeu nada disso. São fantasias, são fábulas que nasceu na mente do bispo Macedo, na mente diabólica do bispo Macedo, para ficar cada vez mais rico. Agora mesmo eles vão lá para o Templo de Salomão. Você acha que eles vão viajar como? Vão viajar ou de classe executiva ou vão viajar de primeira classe. E com certeza vão levar dólares para entregar ao bispo Macedo. Vão levar dólares para entregar ao bispo Macedo. Se cada casal, imagina, tudo bem que você pode passar no aeroporto, você pode entrar com até 10 mil dólares. 10 mil dólares. Então, normalmente essas viagens servem para isso. Então você pega 100 bispos e pastores.
100 bispos e pastores, cada um levando $10.000, quanto que dá? Um dá 10 mil. 10 dá 100 mil. 100, não quantos? Dólares? $1 milhão. Só nessas viagens. Isso não estou nem contando as esposas, que em alguns casos as esposas não vão. Não vão. Eu duvido que esses pastores que vão para o Templo de Salomão não vão levar cada um pelo menos $10.000, o limite, para entregar no Templo de Salomão ao Bispo Macedo. Talvez não entreguem diretamente ao Bispo Macedo, porque a gente não entregava o Bispo Macedo, a gente entregava o Romualdo quando viajava para Israel ou para outros lugares. Devem entregar o Clodomir ou devem entregar ao Renato Cardoso. E enquanto isso, as pessoas estão lá na ressaca da Fogueira Santa. Sem nada, brigados com a família. E agora virão outras campanhas e as mensagens agora dos pastores elas vão mudar, porque agora a mensagem é voltada para a perseverança, você tem que saber esperar, que as coisas, se não acontecer hoje, vai acontecer amanhã, vai acontecer depois da manhã. Se você não está sendo abençoado na Fogueira Santa é porque você não sacrificou o que tinha que sacrificar, você não deu o que Deus pediu, alguma coisa está errada, você não fez o perfeito sacrifício. E assim as pessoas vão sendo enganadas, vão sendo iludidas, o Bispo Macedo vai ficando cada vez mais rico, os seus patrimônios vão aumentando cada vez mais. Aliás, dinheiro vai para o banco também, para o Banco Renner, vai dinheiro também para o Banco Renner. Então assim é que acontece. E as autoridades brasileiras, elas não fazem absolutamente nada. Nada. Não fiscalizam, não prestam conta de nada. Quer dizer, aparentemente, tudo legal, não tem problema nenhum. Compra um advogado aqui, compra um outro ali. E assim vão levando e vão se enriquecendo e o povo vai ficando cada vez mais pobre. Veja se o Brasil muda em alguma coisa. Há quanto tempo a Igreja Universal do Reino de Deus faz Fogueira Santa de Israel? 2 vezes por ano, às vezes 3. E quem é que enriquece? O que é que muda no Brasil? Pelo contrário, cada vez pior. E a igreja, a instituição vai ficando cada vez mais rica. E aí tem pessoas que já estão lá também por interesse, porque já estão lá sabendo que é uma grande empresa e estão lá também pelo interesse. Meu irmão, minha irmã, nós vamos continuar denunciando. Embora saibamos que muitas pessoas vão continuar lá. Porque é um vício. É um vício, é uma coisa diabólica. Hoje eu percebo isso. Eu vejo isso nitidamente. Mas quando eu estava lá dentro, parecia que havia uma venda nos nossos olhos e quando a gente via alguma coisa, a gente achava que estava com maus olhos. Não, que não é bem assim, é para obra. Né? Vale porque é para obra. Em alguns casos também éramos coniventes. Em outros casos também usufruímos de todo esse luxo, de toda essa mordomia, de toda essa ostentação. Mas hoje nós vemos, e eu estava conversando com um irmão em Cristo, e falando para ele, imagine o apóstolo Paulo, na época dele, não só ele, mas Pedro, mas principalmente Paulo, que era um fariseu, um judeu, cumpridor da lei, que era um homem
extremamente zeloso pela lei, e depois ele falar para os judeus que tudo aquilo ali não adiantava mais nada, que tudo aquilo ali já tinha passado. Eles deviam falar para Paulo: você ficou louco? Você está maluco? Você está perturbado? Porque alguns dias atrás você estava até perseguindo os cristãos. Você era extremamente zeloso pelas leis de Moisés, sacrifícios, os rituais judaicos. E agora você diz que essas coisas não representam mais nada? Que agora é pela graça? O que houve com você, Paulo? Imagino. E por isso que os judeus, os fariseus, o perseguiam tanto. Porque Deus permitiu que ele estivesse lá dentro do judaísmo, e passasse muito tempo lá no judaísmo, para que depois ele pudesse ter argumentos também para falar da graça do Senhor Jesus. E a mesma coisa hoje, meu irmão. Deus permitiu que nós ficássemos lá muitos anos, para que nós hoje pudéssemos mostrar para você o que acontece depois que o pastor sai do altar, abre aquela porta que existe atrás do altar e vai lá para dentro. Depois que o bispo Macedo sobe para o seu apartamento, lá no Templo de Salomão, no caso, antigamente era na João Dias, e graças a Deus que Deus nem permitiu que eu estivesse lá depois da inauguração do Templo de Salomão. Deus não permitiu. Deus permitiu que eu saísse antes, E graças a Deus por isso. Então, por isso eu coloquei o título desse vídeo, Ressaca. Ressaca. Porque a fogueira santa, a galinha dos ovos de ouro do Bispo Macedo, na realidade é um vício que muitos obreiros, obreiras, jovens, evangelistas, pastores e bispos, eles não conseguem se libertar. Mas nós vamos continuar denunciando a hipocrisia e orando pelos inocentes. Que Deus continue abençoando a todos. Compartilhe esse vídeo, por favor. Dê aí o seu ok. Não deixe de dar o seu ok, o seu like. Compartilhar o vídeo, se inscrever no canal é muito importante. Nós temos travado uma luta muito grande, porque nós já tivemos informações que eles criaram uma equipe de mídia. A cúpula da instituição Igreja Universal do Reino de Deus criou uma equipe com centenas de pessoas. Eles estão pagando centenas de pessoas para criar fakes, denunciar o canal, denunciar a página, criar páginas falsas, canais falsos. Eles estão investindo nisso e nós não temos recurso. A única coisa que temos é uma internet, é um telefone, computador, né? Um banquinho aqui, uma cadeirinha que nós temos para sentar e esse espaço aqui para levarmos até você as verdades. Trazermos à tona as verdades. A hipocrisia da cúpula dessa instituição, principalmente na pessoa do Bispo Macedo. Então eu conto com você, para você curtir, para você compartilhar. Eu deixo sempre os vídeos à disposição para as pessoas baixarem, compartilharem, usarem os vídeos. Não me importo com isso, porque eu não me importo que os vídeos sejam usados. Porque a minha intenção é divulgar a verdade, é repor a verdade, denunciar a hipocrisia. Tá bom? Que Deus continue abençoando a todos vocês.
Tenham todos uma continuação de um bom dia, um forte abraço e vamos em frente.